Doutor Marcelo Brasileiro, advogado do pastor Fabiano Oliveira. Doutor, o senhor teve acesso aos autos? O senhor sabe por que o seu cliente foi preso? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Aproveitar a oportunidade para parabenizar o trabalho desenvolvido por essa equipe de peso, de todo o grupo Jovem Pan, da rádio, da TV Jovem Pan News. E eu acredito que vocês já tenham se evidenciado como um dos bastiões da resistência em prol das públicas liberdades cidadãs. Lamentavelmente, algo que vem sendo solapado diuturnamente em nosso país, tristemente. Mas, voltando à sua pergunta, no dia 23 de novembro de 2022, nós acompanhamos o senhor Fabiano de Oliveira, na DRACO, na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, Organizadas. Eu tenho aqui o termo de declarações. Ele foi convidado a prestar declarações na DRACO, que é um grupo, criado na Polícia Civil, do combate a organizações criminosas. E eu perguntei a ele por quê. Ele falou assim: doutor, eu fui incluído no inquérito das fake news. Eu venho acompanhando as falas do pastor Fabiano, é um pregador, é gente do povo, e fui colhido de surpresa. Eu falei, pode contar comigo, vamos lá. Data, hora marcada, eu pergunto ao delegado se o Fabiano estava sendo ouvido seria ouvido na condição de testemunha ou de investigado. Aí o delegado, muito gentilmente, colocou na minha frente 3 volumes, inquérito 006. Eu comecei a folhear os autos, e logo de cara deu para perceber que era um expediente à caça de supostos líderes de manifestações promovidas por caminhoneiros. E estava tentando entender onde o senhor Fabiano Oliveira se encaixava ali. Eu tenho aqui, como eu disse, o original, uma cópia do original das declarações prestadas por ele. E, para minha surpresa, na última semana, às 5h45 da manhã, eu acordei com o telefone tocando e era o senhor Fabiano e falou assim: doutor, a minha ex-esposa falou que a Polícia Federal está na minha casa e estão lá para me prender. Eu comecei a ligar os pontos, E aí, o senhor Fabiano Oliveira, junto com o Max Pitangui, eles foram, outro também com mandado de prisão, não sei se já foi capturado, já foi preso, mas eles ficaram lá no meio da multidão, ali que está em frente ao 38º Batalhão de Infantaria, no sítio histórico da Prainha, em Vila Velha. Tem 2 unidades militares lá e, por conta de um decreto, o decreto 3437, 17 de julho de 1941, que fala sobre as servidões administrativas militares, toda a área da Prainha é uma área militar. A circunscrição ali é das Forças Armadas. E o povo está reunido ali há mais de 40 dias, há quase 50 dias, fazendo orações, pedindo pela pátria e pedindo uma solução para essa grave crise, essa inédita crise política ao qual atravessamos. E mais uma vez eu digo, uma crise em que parece que a essencial função, a primária função de uma Constituição, ela foi perdida, que a Constituição, o primeiro dever dela é limitar o poder do Estado, não é proteger o povo se protege de outras formas, inclusive, mas a verdadeira, a essencial função de uma Constituição é limitar o poder do Estado. E se o Estado brasileiro se agigantou muito mais que o imaginário Leviatã, está massacrando o povo, se o povo se sente oprimido e massacrado, é sinal que a Constituição não vem cumprindo o papel. Talvez ela nem tenha sido escrita para cumprir esse papel. Isso pede uma reflexão profunda. Mas quanto ao nosso cliente, ao nosso representado, o senhor Fabiano, essa semana uma equipe da Polícia Federal entrou em contato, inclusive essa semana, meus prezados, eu fiquei frente a frente com o primeiro preso político em toda a eu sou militar R1 das Forças Armadas, Exército Brasileiro, e durante as minhas 3 décadas de serviço, em todo o meu tempo como advogado, eu nunca pedi para estar diante de um preso político. E essa semana eu tive a oportunidade, quando fui visitar um vereador, um jovem edil, vereador Armandinho Fontoura, 31 anos, eleito vereador edil pela capital, nossa capital Vitória, e o próximo presidente da Câmara Municipal de Vitória. Eu vi, só não estava com cabeça raspada, mas estava com uniforme azul, algemado no parlatório, e eu falei, eu estou diante de um preso político. Ele é, e o que eu fiz para estar aqui?
E saindo do presídio de Viana, uma equipe da Polícia Federal me ligou para que eu intermediasse a entrega, a custódia do senhor Fabiano. Num primeiro momento tentei convencê-lo, dei garantias que eu estaria acompanhando o tempo todo, que nada de mal aconteceria, que os policiais federais estavam ali, não tinham pessoalmente nada contra eles, estavam ali para cumprir o trabalho deles, né? Nem vou entrar na questão de ordem absurda ou não absurda, mas apenas cumprir o trabalho deles. E no primeiro momento o pastor Fabiano deu a entender a esse patrono que ele iria acompanhar. Só que mudou de ideia, a população, o povo ao redor, disse que se fosse para levar um, teriam que levar todos. E aí criou-se um impasse e eu perguntei para o agente, e aí, agente, o que você sugere? Doutor. Falei, e você trouxe o mandado? Ele falou, não. Aí eu questionei, poxa, como é que você vem prender alguém e não traz cópia do mandado? Está lá, artigo 291 do Código de Processo Penal, o rigorismo formal, dura lex sed lex. Quer fazer? Mas faça nos rigores da lei. Se bem que eu tenho cá minhas dúvidas se de fato permanecemos no Estado de Direito, porque o democrático parece que já foi para o espaço há muito tempo. E eu estava no Rio de Janeiro, fui ao Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na tarde de ontem, e hoje pela manhã eu recebo a informação que o pastor Fabiano foi preso por uma equipe da Polícia Federal e acabou de passar por uma audiência de custódia. Tivemos uma audiência de custódia agora com o juiz instrutor designado. A minha colega, a doutora Keila, que me acompanha no patrocínio do senhor Fabiano, me disse, inclusive, que provavelmente o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, em pessoa, estaria virtualmente na audiência, mas ele não teve um juiz instrutor, um representante da Procuradoria-Geral da República, e o magistrado se ateve ao rigorismo do momento da prisão. Se o preso foi agredido, se foi coagido, qual foi o tratamento. Então, doutor... Se contentou com respostas negativas, mas eu fui incisivo quanto à apresentação do mandado de prisão. Ele Marcelo, não sabia nem porque estava sendo preso. Doutor Marcelo Brasileiro, advogado do pastor Fabiano Oliveira. O senhor pode me esclarecer uma coisa? É rápido, é só assim, o seu cliente foi ouvido pela Delegacia de Combate aos Crimes Organizados, que é a Delegacia da Polícia Civil no Estado do Espírito Santo. E ele foi preso pela Polícia Federal. É isso? Isso. Tá. Ele foi ouvido no inquérito de fake news pela Polícia Civil, ou seja, Polícia Estadual, e foi preso pela Federal. Então deixa eu passar a palavra. Paulo Figueiredo tem a palavra. É uma maluquice completa, né? A gente não sabe nem o que está acontecendo. Mas eu fiquei um pouco curioso, porque eu relatei aqui, doutor, mais cedo, fatos que tinham sido me passados até pelo pastor Ricardo Martins, que teria me dito, né, que nós teríamos uma ordem de acontecimentos, que nesse primeiro momento a população havia protegido ali na ação em frente ao QG, mas que depois, logo em seguida, né, talvez num outro momento, o pastor tenha permanecido na área militar, tenha recebido uma promessa de proteção ali pelo comandante do batalhão, dizendo que ele estaria ok na área militar, e, no entanto, ele acabou sendo preso na área militar sob promessa de proteção do comandante e na frente dos militares ali que estavam fazendo a segurança da área. Foi isso mesmo? Foi. Permita-me esclarecer uma questão. No último dia 16, na noite do último dia 16, nós protocolamos por e-mail, redigindo os documentos, levei ao oficial de dia, chefe da guarnição, né, o oficial de dia da guarnição, o 38º Batalhão de Infantaria, que é o quartel do Exército aqui em Vila Velha, e onde o pastor Fabiano, ele afirmava a decisão em pedir asilo político à Embaixada de Israel. Porque ele se sente um perseguido político, também um perseguido religioso, e por não entender, por desconhecer os motivos de sua prisão, porque volta a dizer, no dia 23 de novembro, ele foi à Delegacia Especializada em Repressão às Organizações Criminosas, ao Crime Organizado, a DRACO, da Polícia Civil, em um inquérito que foi mandado instaurar pela procuradora-chefe do Ministério Público, doutora Luciana, que há pouco tempo atrás foi a Brasília e tirou foto, junto com o ministro Alexandre de Moraes e Todo Alegre,
Então, é de se estranhar que a procuradora vai a Brasília, se encontra com o ministro Alexandre de Moraes, faz lá a sala, a cerimônia, depois instaura o inquérito, e o que me chamou a atenção foi algumas determinações de, olha, faça isso, porque senão eu informo ao excelentíssimo senhor doutor Alexandre de Moraes. Eu acho que isso fere um pouco a autonomia do Ministério Público, mas, como eu disse, vivemos tempos mais que sombrios, tempos cabulosos. Bom. Tá? E aí, só ir reiterando, o pastor, eu entreguei o documento por e-mail, porque me aconselharam, o advogado não tem hora para entrar em repartição pública ou em quartel, desde que haja um servidor. Mas seguindo a orientação do chefe da segunda sessão, que eu protocolasse na segunda-feira, às 8 da manhã, no expediente. Só que eu enviei por e-mail. Então, eu tenho um e-mail aqui que foi enviado. Inclusive, o pastor, ele reafirma o seu desejo de pedir asilo político à Embaixada de Israel. E, naquele momento, a partir daquele momento, confiava sua vida, sua integridade em comunidade física, psíquica e moral às Forças Armadas. E nós fizemos um requerimento também que o comandante, em respeito à hierarquia e disciplina que permeia o correto agir das Forças Armadas, que ele encaminhasse isso aos escalões de comando, comando da brigada, comando da divisão, até chegar ao comandante supremo das Forças Armadas, porque, salvo, eu não sou jovem há tanto tempo assim, mas eu não me recordo nos últimos 50 anos nenhum brasileiro ter concluído esse expediente de requerer asilo político dentro do seu próprio país. É sinal que já estamos num estado de exceção artificial, que não aqueles constitucionalmente previstos, né, que são o estado de defesa e o estado de sítio. Alguém criou um terceiro. Pois não. Doutor Marcelo Brasileiro, advogado do pastor Fabiano Oliveira, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, trazendo para a gente aí os bastidores, né, da prisão do seu cliente. Muito obrigado pela gentileza, tenha uma boa noite. Uma boa noite, mais uma vez, meus parabéns a todo o trabalho da Jovem Pan News. Continue assim. Bom.